Você já sentiu aquela sensação de impotência ao olhar para o visor do aparelho de pressão e ver, mais uma vez, números que insistem em não baixar? Você toma o remédio no horário certo, evita o saleiro na mesa, faz a sua caminhada e, mesmo assim, a marcação de 15, 16 ou até 18 teima em aparecer. Como médica com mais de 30 anos atendendo famílias, eu conheço bem o peso desse silêncio. Eu vejo nos olhos dos meus pacientes o medo do AVC, a angústia de saber que o coração está trabalhando dobrado e, principalmente, a frustração de sentir que o seu corpo não responde a nada. É como se você estivesse lutando contra uma maré que nunca recua. Se você está nesse grupo que já tentou de tudo e a pressão não cede, eu quero que você pare o que está fazendo agora e me ouça com muita atenção. O que eu vou te dizer hoje é exatamente o que eu digo no meu consultório, com a porta fechada, quando precisamos investigar o que está oculto. Existe um motivo, ou um conjunto deles, para a sua pressão ser resistente, e hoje nós vamos encontrar essas respostas juntos. Eu não estou aqui para te dar mais uma lista de não pode isso ou aquilo. Eu estou aqui para te devolver o controle. Porque a hipertensão que não baixa não é apenas um número no visor, é um grito de socorro do seu organismo que ainda não foi interpretado da forma correta. Fica comigo, porque este vídeo pode ser o divisor de águas entre o medo constante e a tranquilidade de ter um coração protegido. Quando um paciente chega ao meu consultório dizendo que a pressão não baixa de jeito nenhum, a primeira coisa que eu faço é validar esse sentimento. Não é culpa sua. A biologia humana é complexa e, muitas vezes, o que falta não é mais medicação, mas sim entender onde o processo está sofrendo uma interferência externa. O mito do pouco sal. A primeira grande armadilha que eu vejo é o que chamamos de sódio oculto. Muitos pacientes me dizem: doutora, eu nem uso o saleiro na mesa. Mas o sódio que realmente destrói a sua pressão não é aquele que você coloca no arroz. É aquele que já vem dentro do alimento antes de você tocar nele. Estudos mostram que cerca de 75% do sódio consumido na dieta moderna vem de alimentos processados e ultraprocessados. É o conservante do pão de forma, o realçador de sabor do molho de tomate pronto ou aquele tempero completo que parece prático, mas é uma bomba para o seu endotélio, a camada interna dos seus vasos sanguíneos. Se o seu vaso está inflamado por esses aditivos, o remédio da pressão tem que lutar contra uma parede endurecida. Ele simplesmente não consegue fazer o vaso relaxar. A cascata do cortisol. O estresse que não descansa. Outro ponto que muitos ignoram é o impacto do estresse crônico. Não estou falando de um susto pontual, mas daquela preocupação constante que mora na sua cabeça. Quando você vive em estado de alerta, o seu corpo produz cortisol e adrenalina de forma contínua. Esses hormônios dizem ao seu rim para segurar sódio e água e dizem ao seu coração para bater mais forte. É uma questão de sobrevivência biológica. Seu corpo acha que você está em perigo e precisa de pressão alta para fugir de um predador. O problema é que o predador hoje são os boletos, os problemas familiares e as noites mal dormidas. Sem tratar a mente e o sistema nervoso, o remédio da pressão é como tentar secar o chão com a torneira aberta. A interação errada? Por fim, precisamos falar de algo sério: interações medicamentosas. Você toma algum anti-inflamatório para uma dor no joelho? Usa descongestionantes nasais com frequência? Ou talvez aquele corticoide para uma alergia? Muitas vezes, o paciente está tomando um excelente antihipertensivo, mas ao mesmo tempo toma um anti-inflamatório que anula o efeito do remédio e ainda retém líquidos. É um cabo de guerra onde o seu coração é a corda. Nós precisamos limpar o terreno para que a ciência possa agir. Pausa para reflexão. Você já parou para analisar se o que você come escondido ou os outros remédios que toma podem estar sabotando o seu tratamento? Escreva aqui nos comentários. Você sente que sua pressão sobe mais em períodos de estresse? Quero entender a sua história. Quando você faz tudo certo e os números continuam altos, nós, médicos, mudamos a classificação do seu caso. Entramos no terreno da hipertensão resistente.
Não é um veredito de que você nunca terá a pressão controlada, mas é um sinal de que precisamos parar de olhar apenas para o coração e começar a olhar para o resto do corpo. A ciência identifica três grandes pilares: a trindade da resistência, que costumam ser os culpados quando os medicamentos padrão parecem água. 1. O ladrão de oxigênio, a apneia obstrutiva do sono. Este é, talvez, o fator mais subdiagnosticado no Brasil e em Portugal. Você ronca? Acorda cansado? Sente sonolência durante o dia? Se sim, você pode ter apneia do sono. Durante a noite, quando você para de respirar por alguns segundos, seu oxigênio cai bruscamente. O cérebro entra em pânico e libera uma descarga massiva de adrenalina para te acordar e fazer você respirar. O resultado? Sua pressão explode durante a madrugada. O problema é que essa adrenalina não vai embora quando você acorda. Ela mantém seus vasos contraídos o dia inteiro. Nenhum remédio de pressão consegue vencer uma descarga de adrenalina que acontece 30, 40 vezes por noite enquanto você dorme. 2. O vilão hormonal: hiperaldosteronismo e adrenais. Às vezes, a culpa não é do seu estilo de vida, mas de uma pequena glândula chamada adrenal, que fica em cima dos seus rins. Existe uma condição onde essas glândulas produzem um hormônio chamado aldosterona em excesso. A aldosterona é como um ímã de sal. Ela obriga o seu rim a jogar o potássio fora e segurar o sódio a qualquer custo. É por isso que muitos pacientes têm a pressão alta e, ao mesmo tempo, o potássio no limite inferior ou baixo. Se esse for o seu caso, você pode tomar 5 tipos de remédios diferentes, mas se não usarmos um medicamento específico que bloqueia a aldosterona, a pressão não vai ceder. É a chave certa para a fechadura certa. 3. A barreira renal, estenose e função. Os seus rins são o termostato da sua pressão. Eles decidem quanto líquido deve circular nas suas veias. Se as artérias que levam sangue para os rins estão entupidas ou estreitas, o que chamamos de estenose da artéria renal, o rim acha que a pressão do corpo está baixa demais porque está recebendo pouco sangue. O que ele faz? Libera uma cascata de hormônios, o sistema renina-angiotensina, para subir a pressão de forma agressiva. É um erro de leitura do seu sistema de segurança. Por que eu estou te contando isso? Porque eu quero que você saiba que não é frescura sua. Se a sua pressão não baixa, pode haver uma causa mecânica ou hormonal por trás. Muitas vezes, o paciente se sente culpado, achando que está falhando na dieta, quando, na verdade, ele tem uma condição clínica que precisa de um olhar de detetive. Se você já faz uso de 3 ou mais medicamentos e a pressão continua acima de 14/9, você precisa perguntar ao seu médico: doutor, nós já investigamos causas secundárias como a apneia ou o hiperaldosteronismo? Essa pergunta pode salvar a sua vida e poupar seus rins de anos de sobrecarga desnecessária. Chegamos ao ponto crucial. Agora que você entendeu que sua pressão não é teimosa por acaso, mas sim por razões fisiológicas e comportamentais específicas, como virar esse jogo? Eu não quero que você saia deste vídeo apenas com teoria. Quero que você saia com um plano de ação. No meu consultório, eu chamo isso de o protocolo de limpeza vascular, o poder do magnésio e do potássio, os antídotos naturais. Muitas vezes, a pressão resiste porque o corpo está em um desequilíbrio mineral profundo. Enquanto o sódio retém água e aperta os vasos, o magnésio e o potássio fazem o oposto. Eles dizem para o vaso sanguíneo relaxar. Imagine que seus vasos são uma mangueira de jardim. O sódio dobra essa mangueira, o magnésio a desdobra. Se você não consome folhas verdes escuras, sementes e legumes em abundância, falta matéria-prima para o relaxamento vascular. Estudos mostram que a suplementação de magnésio, sempre sob orientação médica, especialmente se você tiver problemas renais, pode ser o empurrão que faltava para o seu remédio finalmente funcionar. A estratégia dos 15 minutos de descompressão. Lembra que falamos do cortisol, o hormônio do estresse? Você não precisa de 1 hora de meditação profunda para baixá-lo. Existe uma técnica chamada respiração coerente. Se você fizer 5 a 6 ciclos respiratórios por minuto, inspirar em 5 segundos e expirar em 5 segundos, por apenas 15 minutos ao dia, você sinaliza diretamente para o seu sistema nervoso parasimpático que o perigo passou.
Isso reduz a resistência periférica dos seus vasos de forma quase imediata. É um remédio natural e gratuito que você tem à disposição. O jejum de industrializados e a limpeza do paladar. Eu proponho um desafio aos meus pacientes: o protocolo dos 14 dias sem rótulos. Se a sua pressão está resistente, tente comer apenas o que a terra produz por 2 semanas: frutas, carnes magras, ovos, raízes e grãos integrais. Ao eliminar os conservantes, corantes e o excesso de açúcar, sim, o açúcar também sobe a pressão através da resistência à insulina. Você desinflama o endotélio. Muitas vezes, em 15 dias, a pressão que estava em 16 começa a bater nos 13, simplesmente porque o ruído inflamatório sumiu. A revisão de ouro com seu médico. Para fechar este capítulo, a sua ação mais importante: a dieta do remédio. Pegue todos os medicamentos que você usa, inclusive aqueles para dor, insônia ou alergia, e coloque em uma sacola. Leve ao seu médico e pergunte: algum desses está brigando com o meu remédio de pressão? Muitas vezes, a cura para a pressão resistente não é adicionar uma droga nova, mas sim retirar o que está atrapalhando ou ajustar o horário. Tomar a medicação à noite, por exemplo, tem se mostrado muito mais eficaz para prevenir infartos e controlar a pressão matinal em muitos perfis de pacientes. Nós percorremos um caminho longo hoje. Você entendeu que a sua pressão não é uma causa perdida e que você não está sozinho nessa frustração. Se os números no aparelho não baixam, não é porque o seu corpo te abandonou. É porque ele ainda está tentando se comunicar com você através de sinais que, até agora, talvez não estivessem claros. Lembre-se, o controle da pressão arterial não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de autoconhecimento. Se você ajustar o sódio oculto, olhar para a qualidade do seu sono e, principalmente, investigar com seu médico se existe um culpado hormonal ou mecânico, as chances de você retomar a sua tranquilidade são imensas. Eu quero que você saia deste vídeo com uma certeza: a hipertensão resistente tem solução. O que você precisa agora não é de mais preocupação, mas de método. Escolha uma das estratégias que conversamos hoje, seja o protocolo dos 14 dias sem rótulos ou a conversa aberta com seu médico sobre as causas secundárias, e dê o primeiro passo. O seu coração, os seus rins e a sua família agradecem por cada pequena mudança que você decide fazer hoje. Se este conteúdo abriu os seus olhos ou te deu uma luz no fim do túnel, eu tenho um pedido para você: inscreva-se aqui no canal. Minha missão é traduzir esses 30 anos de medicina para que você não precise passar por sustos para cuidar da sua saúde. Clique no botão de curtir se este vídeo te trouxe alguma resposta que você buscava há muito tempo. E o mais importante, compartilhe este link no grupo da sua família. Quase todo mundo conhece alguém que toma remédio e a pressão não baixa. Você pode estar enviando hoje a informação que vai evitar um AVC ou um infarto de alguém que você ama. Deixe seu comentário abaixo. Qual dessas causas você suspeita que pode estar sabotando a sua saúde? Eu leio cada um, e isso me ajuda a preparar o nosso próximo encontro. Eu sou a doutora Seu Nome, e foi um prazer imenso ter você aqui comigo. Nos vemos no próximo vídeo, cuidando do que você tem de mais precioso, a sua vida. Até lá!